Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Paz e graça, amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Padre Fernando. Então vamos dar continuidade à nossa temática sobre a demonologia no Antigo Testamento. Os dois últimos vídeos falamos sobre a abordagem dos anjos, tanto antes do exílio da Babilônia quanto depois do exílio da Babilônia. Hoje vamos focar na figura de Satanás, deste ser que também o Antigo Testamento menciona. Notem bem que iremos abordar a demonologia, e já estamos abordando a demonologia no Antigo Testamento, não no Novo, no Antigo Testamento. E antes de começar a discorrer sobre a questão, vou fazer questão de mencionar aquilo que está contido no Catecismo da Igreja Católica a respeito de Satanás, o diabo e seus anjos. O número 391 do Catecismo da Igreja Católica diz: por trás da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical, irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. Citação do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O diabo é pecador desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio. Evangelho de João 8,44. E que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,9. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa, pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual, indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade,
Esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história de todo homem do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. São Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, é o que a igreja pensa naquilo que diz respeito à figura de Satanás. Vamos mencioná-lo no Antigo Testamento. Satanás, no hebraico, na língua hebraica, se diz Satã. O significado da expressão Satanás significa, o acusador, o adversário, o inimigo, o opositor. Enfim, esse é o significado da expressão Satã, Satanás, aquele que se opõe a Deus, o inimigo de Deus, podemos dizer assim, mas é o acusador, o inimigo, o adversário. Este é o conceito da expressão Satã. Dependendo das versões, dependendo das traduções bíblicas, Satanás aparece 27 vezes no Antigo Testamento, ou, como eu disse, dependendo das traduções bíblicas, aparece 15 vezes no Antigo Testamento. Fato que devemos ter na cabeça e na mente e ciência é que a Bíblia hebraica não conhece um ser personificado. O Antigo Testamento não conhece uma figura personificada do mal. Não temos isso no Antigo Testamento. O que nós temos no Antigo Testamento, no que diz respeito à realidade de Satã e de Satanás, não é algo personificado. Ou seja, o conceito vai evoluindo, o conceito vai se desenvolvendo, e quando chega no Novo Testamento, aí sim a figura de Satã ela assume uma personificação, como se fosse uma pessoa. Isso na realidade daquilo que o Novo Testamento chama de diabo. Então o pensamento ele vai evoluindo. O que nós temos então no Antigo Testamento em relação à figura de Satã? A gente pode mencionar algumas passagens bíblicas e ao longo dessas menções das passagens bíblicas a gente vai percebendo como é que Satanás vai se apresentando no Antigo Testamento, já que seu apogeu, o auge, sim, no Novo Testamento, na literatura neotestamentária. Isso aqui é um tema para outra apresentação, né? A pessoa de Satanás no Novo Testamento. Podemos pegar o livro de Samuel, o capítulo 29, o versículo 4, 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4. Lembrando que o contexto é Davi é despedido pelos chefes dos filisteus. É o que está em negrito acima na Bíblia de Jerusalém. O versículo 4 diz o seguinte: os chefes dos filisteus se opuseram a ele e lhe disseram: manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que o colocaste antes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário durante o combate. Quando diz um adversário, pode traduzir um inimigo, um acusador. No original está a expressão Satã.
Satã. Então, quem é Satã aqui no texto? Quem é Satã no texto? A gente vê pelo texto que Satã não é aqui, pelo texto, pelo contexto, não é um anjo. Não é uma entidade, né? Mas manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que o colocastes antes, não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário. Então, Satã aqui é alguém, é um homem, pelo contexto. No original, aparece a expressão Satã. Na tradução aparece adversário. Quem é adversário? Um homem. Podemos pegar um outro texto, segundo o livro de Samuel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. E depois vamos colocar este capítulo 24 do segundo de Samuel, vamos colocar em paralelo com o livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro Crônicas 21. Bom, tanto segundo Samuel 24 quanto primeira Crônicas 21 devem ser lidos em paralelo, né? Um ao lado do outro, para compararmos. A leitura que está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, é a seguinte: a ira de Adonai se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vade-se ele e faz o recenseamento de Israel e de Judá. A ira de Adonai se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vade-se e faz o recenseamento de Israel e de Judá. Quem é que manda fazer o recenseamento de Israel e de Judá? Adonai, Javé, Deus. Deus manda fazer o recenseamento. Agora, a mesma passagem lida no livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Vejam que tem uma diferença. É a mesma passagem, a mesma lógica. Qual é a mesma lógica? A mesma lógica é a lógica do recenseamento. Davi tem que fazer o recenseamento. Mas aquele que dá a ordem no livro de Samuel é Deus. É Adonai. É Javé que dá a ordem. No livro das Crônicas, quem é que dá a ordem para o recenseamento? É Satã. Bom, a gente se pergunta, foi Deus que mandou fazer o recenseamento? Ou foi Satã que mandou fazer o recenseamento? Por que no livro das Crônicas menciona Satã como mandante? E como é que o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 24, manda fazer o recenseamento? Deus. Foi Deus ou foi Satã? A gente deve entender que o livro das Crônicas é uma releitura. Então significa que o segundo livro de Samuel foi escrito primeiro. A redação é mais primitiva. A redação do livro das Crônicas é mais tardia, é depois, então ela faz uma releitura do fato. A leitura antes do exílio é de Samuel.
a leitura do pós-exílio é do livro das Crônicas. Claro que é dois textos, né, nos dois livros, mas seguindo a mesma lógica, com personagens diferentes, mas se trata de um texto, né, de muitas interpretações, de um texto difícil de compreensão. Antes do exílio, não se tinha a distinção, né, a diferença do mal. Ou seja, depois do exílio, é inadmissível pensar o mal relacionado a Deus. Olha como o pensamento evolui, né? De onde é que vêm os males? Tanto de Deus quanto dos homens. Numa leitura antes do exílio. De onde é que vêm os males? De Deus ou dos homens? Então já há uma diferença depois do exílio. Então era inadmissível pensar a realidade do recenseamento atribuído a uma entidade, ao mal atribuído a Deus. Então tem possíveis leituras, possíveis interpretações. Há quem diga que a época da escrita não tem diferença entre Deus e Satã, entre Satã e Deus. Não há diferença. Uma possível leitura, uma possível interpretação. Dom Terra, um bispo já emérito auxiliar da Arquidiocese de Brasília, ele tem um comentário interessante a respeito dessa passagem aqui. Vou fazer questão de pegar a monografia e ler aquilo que Dom Terra comenta. Dom Terra diz o seguinte: no primeiro livro das Crônicas e segundo livro de Samuel, então tem que colocar em paralelo as duas passagens. Então aparece a figura de Satã e do Senhor, né, do Senhor em Samuel, de Satã nas Crônicas. A mesma passagem com personagens diferentes. Então, há possíveis interpretações. Como o povo judeu não suportava, por compreender a ideia de que Adonai pudesse fazer ou permitir qualquer acontecimento, a figura de Satanás ofereceu a solução. Terra comenta que em 1 Crônicas 21, não se trata de um nome próprio, mas de um nome comum denotando um espírito, neste caso virtualmente. A personificação de um defeito humano numa ação particular. Já em 2 Samuel, é Javé mesmo quem aparece como tendo incitado o rei. Desse modo, o Satã de 1 Crônicas 21 pode ser considerado um instrumento do que um rival de Deus. É o comentário de Dom Terra. Um outro texto que podemos pegar no Antigo Testamento é o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 18. Primeiro Reis 5, 18. O texto diz o seguinte: agora, porém, Adonai, agora, porém, Senhor, meu Deus, me deu tranquilidade por todos os lados. Não tenho adversário nem infortúnio. Não tenho adversário e nem infortúnio. Ou seja, a expressão adversário, no original aparece a expressão Satã. Não tenho adversário. Ou seja, não tenho ninguém. Não tenho ninguém e não tenho nem infortúnio. Então está relacionado a algo humano. A algo humano. Capítulo 11 do mesmo livro diz o seguinte. Capítulo 11, versículo 14.
1 Reis 11:14. Adonai suscitou contra Salomão um inimigo. No original está Satã, que pode ser traduzido inimigo, adversário. Então, Adonai suscitou contra Salomão um inimigo. Quem? Hadade, o edomita da estipe real de Edom. Então, quem é Satã? Satã é Hadade, o edomita da estipe real de Edom. Suscitou contra Salomão um inimigo. Então, Satã aqui é Hadade. Hadade, inimigo de Salomão. A expressão no original, Satã relacionado a alguém humano. Alguém humano que se torna inimigo, que se torna adversário, que se torna Satã, que se torna Satanás. Algo relacionado a algo humano. O versículo 23 diz: Adonai suscitou contra Salomão outro inimigo também. Quem? Razon. No original, Satã. Satã. Adonai suscitou contra Salomão um Satã. Satã também a Salomão. Quem? Razon, filho de Eliada, que fugira do seu senhor, Adadazé, rei de Soba. Então, quem é Satanás aqui? Razon. Razon é Satanás, é Satã, é inimigo, é acusador de quem? De Salomão. No original, nós vamos encontrar a expressão Satã relacionada a alguém humano, Razon. Então, o versículo 25 diz: foi um adversário de Israel, no original, foi um Satanás de Israel, durante toda a vida de Salomão. Eis o mal que fez Hadade, tratou Israel como inimigo e reinou sobre Edom. Vamos ver o capítulo 21, 13. Será se tem? É isso mesmo. Vamos ver livro de Jó 1:6. Livro de Jó, interessante. Aquilo que nós mencionávamos ontem sobre os filhos de Deus. Jó 1:6. Livro de Jó. Livro de Jó. Jó 1:6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, entre eles veio também Satã. Aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Repito, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, entre eles veio também Satã. Então, o Senhor perguntou a Satã: de onde vens? Aí Satã diz: venho de dar uma volta pela terra andando a esmo. Respondeu Satã. Adonai disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu ao Senhor: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de todos os seus bens? Abençoar-te
A obra das suas mãos e seus rebanhos cobre toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Adonai disse a Satã: Pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E Satã saiu da presença do Senhor. Agora, o capítulo 2, versículo 1 diz: No outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente ao Senhor, entre eles veio também Satã. O Senhor perguntou a Satã: De onde vens? Ele respondeu ao Senhor: Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Então, no livro de Jó aparece o personagem Satã, que é filho de Deus. No original hebraico, aparece a expressão Ha-Satã. A expressão Ha-Satã, ou seja, Satã vem com o artigo antes, Ha-Satã. Isso significa dizer que Ha-Satã, ou seja, Satã, não se trata de a natureza, não se trata de essência. Ha-Satã se trata de uma função. Ha-Satã se trata de um encargo. Ha-Satã se trata de um cargo que aquele que é filho de Deus vai desempenhar. Então, Satã aqui é filho de Deus. Filho de Deus aqui são os anjos. E notem bem que Satã não tem uma característica má. Ele não é mau. Ele não tem uma característica má aqui no livro de Jó. Ele é subordinado. Ele está subordinado. Subordinado o quê? Subordinado à autoridade do Senhor, à autoridade de Deus. Tanto prova é que Deus diz o seguinte, né? Então o Senhor disse a Satã: Pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E Satã saiu da presença do Senhor. Então, Satã está na corte celeste. Satã faz parte entre os filhos de Deus. E a expressão filhos de Deus está relacionada aos anjos. Então, notem bem que este ser aqui não tem uma característica má. Não é um ser personificado mal, como nós vamos entender mais tarde no Novo Testamento. Então, paramos por aqui e a gente percebeu que a expressão Satanás, Satã, por aquilo que a gente foi mostrando pelas passagens bíblicas citadas aqui no Antigo Testamento, é algo que está relacionado a alguém humanamente, a uma pessoa humana, ou relacionado à expressão Filho de Deus. E a expressão Filho de Deus está relacionada aos anjos. E aqui no livro de Jó aparece a expressão Satã, mas é alguém que está na presença de Deus, é alguém que é subordinado a Deus. Não se trata da natureza, mas a expressão Satã significa a função, o encargo que ele vai desempenhar no livro de Jó. E nós muito bem sabemos o que Satã representou no livro de Jó. Assim como nós iniciamos com uma oração, vamos terminar com uma oração. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras,
as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém.